Você quer começar a investir, mas já vem logo na sua cabeça a pergunta: como que eu vou montar a minha carteira? Porque eu só vejo todo mundo falando que tem que ter uma carteira diversificada, que tem que investir em vários lugares diferentes, e eu não faço a mínima ideia de como que eu vou fazer isso, qual a porcentagem que eu vou definir para investir em renda fixa, em ação, em fundo imobiliário. Será que eu sou obrigada a investir em tudo isso? Se você está passando por esse momento, fica nesse vídeo que o conteúdo vai ser para você. E já sendo aquela amiga chata do grupo, a gente vai partir aqui do princípio nesse vídeo que você não queimou a largada, tá? Que você já montou ali a tua reserva de emergência ou que pelo menos já tá com ela ali na metade do caminho, já montou metade da tua reserva, que você não tá pulando ali etapas e já começando a investir sem ter uma graninha ali separada com o teu custo de vida para se acontecer alguma emergência, você ter para onde correr. Não pule etapa. Eu sei que tem muitas pessoas que pelo menos montam metade da reserva e começam a investir, mas é muito importante a gente começar a investir sem esquecer da reserva, tá? Porque muita gente monta metade da reserva, começa a investir, gosta de investir e esquece, nunca mais coloca nada. Então, se você está nesse processo de fazer os dois ao mesmo tempo, nunca abandone a tua reserva, sempre priorize terminar essa bendita reserva para tu ter ali pelo menos de 6 a 12 meses do teu custo mensal. Então, sem mais delongas, a gente vai direto para a nossa planilha, porque não pode faltar planilha aqui nesse canal. E a primeira coisa que a gente vai ter que se preocupar, essa primeira partezinha aqui, é a gente traçar qual é a nossa carteira ideal, aquela carteira ali que a gente vai ter como meta, que a longo prazo a gente vai conseguir chegar nessa carteira que a gente definiu. Para a gente definir ali o quanto a gente vai ter investido em renda fixa, ações, em fundos imobiliários, enfim, a gente precisa conhecer o nosso perfil de investidor. Para você saber qual perfil você tem que saber, você é conservador, moderado, agressivo, você gosta apenas de renda fixa e da segurança que a renda fixa te passa, você gosta ali de ter renda fixa, mas também se arriscar um pouco mais em renda variável, ou para você o que importa é rentabilidade, colocar tudo em renda variável, tu quer rentabilidade lá no talo. Aí você já seria o perfil arriscado. Então, antes de você montar sua carteira ideal, você precisa definir qual perfil de fato você se encaixa. E o que a gente vai ver aqui nessa planilha não significa que é regra, tá? Todo mundo tem que fazer exatamente isso, só funciona se for assim. Não. Isso é o que eu tenho fazendo com os meus investimentos e vem funcionando comigo. Eu ainda não cheguei na minha carteira ideal, mas quando eu comecei a investir, eu defini a minha carteira ideal. Então, agora que você já sabe ali, parto do princípio que você já sabe o seu perfil de investidor, você vai definir ali qual seria a tua porcentagem que você se sentiria mais confortável em investir. A gente vai usar como exemplo o Eduardo. E o Eduardo, ele é do perfil moderado. Então, ele definiu que para ele vai se sentir confortável na sua carteira ideal, ter 40% em renda fixa, 20% em ações, 20% em fundos imobiliários e 20% no exterior. Como a gente viu, deu 100%. Então, 100% do patrimônio dele está investido. O Eduardo, ele não gosta de criptomoeda, ele não se sente obrigado a diversificar em tudo, porque isso é outro ponto. Não se obrigue a diversificar em tudo. Ah, então eu sou obrigada a ter ação, fundo imobiliário, investimento no exterior, criptomoeda, renda fixa. Não, você não é obrigado. Você é obrigado a se encaixar nos investimentos que fazem parte do teu perfil, porque tu acaba se obrigando a diversificar, coloca teu dinheiro num lugar que você não gosta ou que você ainda não entende, e aí depois que começa a ter desvalorização vai ficar chorando. Então, só invista o seu dinheiro aonde caiba no seu perfil. Lógico, a diversificação ela é ótima para a nossa carteira, então busque sim diversificar, mas tudo dentro do que você aceita como tolerável. Então, beleza, o Eduardo ali, ele definiu que essa é a carteira ideal dele, então vamos supor que o Eduardo vai fazer o teu primeiro aporte, o primeiro aporte dele vai ser R$ 100. Então, seguindo ali a carteira ideal dele, ele teria que colocar R$ 40 em renda fixa, R$ 20 em ações, R$ 20 em fundos imobiliários e R$ 20 já no exterior? Não, a resposta é não, porque se o Eduardo ele está começando, muito provavelmente o Eduardo ele não tem conhecimento mais a fundo sobre renda fixa, sobre ações, sobre fundos imobiliários, sobre exterior, e tá tudo bem. Se a gente está começando, a gente não é obrigado a saber sobre tudo. Então o Eduardo ele não vai sair investindo onde ele não conhece. Então ele vai chegar e primeiro vai buscar ter conhecimento das primeiras classes de ativo que mais atrai ele. E só lembrando aqui que essa carteira ideal ela pode mudar com o passar do tempo, tá? Ela não é uma carteira engessada. Às vezes o seu propósito muda, às vezes você gosta mais de renda variável e percebe isso ao passar do tempo e quer mudar a tua carteira ideal. Não se engesse, tá? Isso ali é só um molde, um objetivo que você vai se mirar para poder montar a tua carteira. Então, o Eduardo, já que ele já fez os primeiros passos sobre o perfil de investidor dele e já definiu a carteira ideal, ele vai vir para a prática, que é para o seu primeiro aporte. Então, o Eduardo falou, cara, R$ 250
vai ser o meu primeiro aporte. Então ele veio aqui e colocou que o primeiro aporte dele vai ser de R$ 250 e aí ele fez a pergunta, beleza, aonde que eu vou colocar, né? Renda fixa, ação, fundo imobiliário, exterior? Se a resposta é que o Eduardo ele não sabe nada sobre nenhuma dessas classes de ativo, o que o Eduardo vai fazer? Ele vai deixar o dinheiro dele ali no banco rendendo 100% do CDI, sem mexer, porque ele não vai inventar moda com esse dinheiro de colocar onde ele não entende. Só que para o Eduardo ele escolher aonde ele vai querer realmente investir, ele precisa entender o grau de risco. Ele precisa entender que renda fixa é um investimento mais seguro. Depois a gente tem os investimentos em fundos imobiliários, que possuem um risco um pouco maior. Depois a gente possui os investimentos em ações e no exterior. E por último, os investimentos em criptomoedas, que são os mais arriscados dessa lista. Significa que por ser mais arriscado, o investimento é ruim? Ah, então ação é pior do que fundo imobiliário porque a ação é mais arriscado? Não. A gente precisa entender que no mundo dos investimentos, quanto maior o risco, maior o retorno. Então você precisa pesar ali o risco-retorno e saber se isso cabe no teu perfil. Ações não são melhores ou piores do que fundos imobiliários. Vai de acordo com o que você acha. Tem pessoas que preferem investir somente em ações, tem pessoas que preferem fundos imobiliários. Não tem problema nenhum se você gosta de todos esses ativos, ou se você prefere só ação, ou se você prefere só fundos imobiliários. Não tem problema. Então, por ser mais fácil de começar a estudar, o Eduardo ele definiu que vai começar por renda fixa, que é um investimento mais seguro, e por fundos imobiliários, porque para ele foi mais fácil dele aprender. E normalmente fundos imobiliários são mais fáceis da gente aprender a se analisar um relatório do que aprender a analisar um balanço de uma ação. Então, por ser mais fácil, ele optou em começar por renda fixa e por fundos imobiliários. Então, o que o Eduardo fez? Ele definiu que 50% desses 250 vai ficar em renda fixa e os outros 50% desses 250 em fundos imobiliários. Automaticamente, a planilha já mostrou pra gente que a gente teria que aportar R$ 125 em renda fixa e R$ 125 em fundos imobiliários. E aí vem a próxima pergunta. Beleza, eu sei que eu vou ter que colocar R$ 125 em renda fixa. O Eduardo se pergunta, mas aonde de renda fixa eu vou colocar? Que raios de fundo imobiliário eu vou comprar com R$ 125? Aí que a gente vai para o próximo passo. Se a gente entrar na aba aqui embaixo da nossa planilha, a gente vai ver que a gente tem a aba de renda fixa. Então, para o Eduardo ele definir melhor aonde ele vai colocar aqueles R$ 125, ele precisa primeiro se fazer a pergunta, beleza, esses R$ 125 que estão aqui em renda fixa, eu tenho algum propósito com eles? Eu tenho que ter em mão daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos? Ou esse dinheiro tranquila para meu investimento de longo prazo, pode ficar preso por muitos anos que não vai ter problema. Dependendo da resposta disso, é o local que ele vai escolher para colocar esses R$ 125. Então a gente tem aqui que investimentos de curto prazo em renda fixa, eles são considerados investimentos de até 1 ano, e investimentos de médio prazo é investimentos que duram entre 1 e 5 anos. Mais de 5 anos eles começam a ser considerados como investimentos de longo prazo. Então, normalmente, investimentos de curto prazo, como a gente pode ver aqui, eles são sempre investidos ou no Tesouro Selic, que é o título do nosso governo, que a gente consegue resgatar em D+1, ou seja, a gente pede o resgate, cai na nossa conta no dia seguinte, ou dependendo do horário, cai no mesmo dia, ou nos CDBs de liquidez diária, que são aqueles CDBs que rendem 100% do CDI, e a gente consegue ter acesso a qualquer momento. Porquinho do Inter, caixinha do Nubank, também tudo a mesma coisa. Então, investimentos de curto prazo, eles costumam ficar nesses locais. Agora, se já é um investimento ali de médio prazo, a gente pode estar procurando um CDB, uma LCI, uma LCA, que tenham vencimentos maiores. Então, a gente tem que sempre se atentar ao vencimento. Se é um dinheiro que a gente vai precisar daqui a 2 anos, esse CDB, LCI ou LCA tem que vencer daqui a 2 anos, para o dinheiro não ficar preso mais tempo do que inicialmente a gente imaginou. E por último, investimentos de longo prazo costumam ter em sua grande maioria a escolha do nosso famoso Tesouro IPCA. Como a gente já falou aqui no canal, Tesouro IPCA é um título público do governo, onde a gente tem o nosso dinheiro sendo protegido pela inflação, mais uma taxa real. Ou seja, quando a gente investe no Tesouro IPCA, o nosso dinheiro ele não vai perder poder de compra, porque ele vai estar sendo corrigido pela inflação, mais uma taxa acima da inflação, que é a nossa famosa taxa real. Então, se o Eduardo tivesse algum objetivo aqui de curto prazo, ele poderia colocar aqui um curso que ele quer fazer daqui 15 meses, e ele vai precisar de R$ 1.000. Então, assim, ele vai conseguir destinar aquele aporte ali de R$ 125 para o investimento que mais convém para o objetivo dele, ou se for um objetivo de médio prazo, ele também vai poder preencher aqui. Mas o exemplo que a gente vai utilizar é que o Eduardo quer mesmo investir para longo prazo. O Eduardo ele não tem pressa, ele não vai precisar desse dinheiro tão cedo. Então ele vai optar pelo Tesouro IPCA.
Então, se a gente entrar no site do Tesouro Direto, a gente vai ver que o Tesouro IPCA ele tem diversos tipos de vencimentos. Então, o Eduardo ele optou por investir no Tesouro IPCA de 2029, então ele só vai poder retirar o investimento dele em 2029. Ele até pode retirar antes, mas está sujeito à marcação a mercado e sujeito a sair perdendo. Então, ele não quer perder, ele só vai tirar o dinheiro em 2029. Para investir no Tesouro Direto, não tem mistério nenhum. Você pode fazer isso através da sua corretora, através do seu banco digital, seja o Nubank, o Inter. Você pode ver aqui do lado que a gente tem o exemplo do Banco Inter. É bem simples e prático de se mexer. A gente clica em investir, depois em Tesouro Direto, escolhe a opção de Tesouro IPCA e faz os nossos investimentos. Se você ainda não escolheu a sua corretora, também já saiu o vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição para você poder assistir e definir de uma vez por todas qual vai ser a corretora que você vai usar para poder iniciar nos seus investimentos. Então agora o Eduardo ele vai vir aqui e anotar que ele investiu R$ 125 no Tesouro IPCA que vence em 2029. O primeiro passo já foi dado. Agora ele vai para o segundo passo, que é o passo dos fundos imobiliários. Aonde que ele vai investir esses R$ 125? Quando a gente clica aqui em fundos imobiliários, a gente pode ver nada disso é indicação, ok? Eu só separei para facilitar para você estudar melhor cada fundo imobiliário de cada setor que a gente tem. Então a gente tem os maiores setores dentro dos fundos imobiliários, que são os setores de shopping, logística, lajes corporativas, recebíveis, que são os famosos fundos imobiliários de papel, e a gente também tem um setor misto, né, que ele não investe especificamente só em um setor. Como a gente pode ver, a gente tem aqui o HGRU, que investe no setor educacional e de varejo, logística e laje. Então, assim, a gente pode começar a se guiar para poder estudar os fundos imobiliários que a gente vai adicionar na nossa carteira. Agora, mais uma vez, eu bato no ponto de carteira diversificada. A gente escuta muito carteira diversificada, então a gente poderia pegar R$ 125, comprar só fundo ali de base 10, aqueles fundos imobiliários que são em torno de R$ 10, para poder ter 5 fundos imobiliários diferentes, de 5 setores diferentes, e falar, caraca, com um aporte, eu já tenho uma carteira diversificada. Gente, não tenha pressa. Diversificação vem com o tempo. E eu duvido que você vai conseguir estudar todos os fundos imobiliários dos setores diferentes para de cara já conseguir ali montar a tua carteira. Então pega os maiores setores, escolhe um setor, analisa ali. Gostei desse fundo aqui do setor de shopping. Analisei o de logística também, gostei desse fundo aqui de logística. Beleza, já tenho 2 fundos imobiliários para colocar na minha carteira de 2 setores diferentes. No próximo mês, no meu próximo aporte, se eu tiver tido tempo para estudar outros fundos imobiliários, eu pego um novo e adiciono na minha carteira. Pô, não tive tempo? Tranquilo, eu já tenho 2 fundos imobiliários, eu aporto mais uma vez nesses fundos imobiliários. Quando eu tiver com tempo de estudar outro, escolher outro, eu adiciono na minha carteira. Então, o Eduardo, ele não conseguiu estudar todos os setores. Ele pegou 2 setores que mais interessou ele, que foi o setor de logístico e o setor de recebíveis, que são os fundos imobiliários de papel. O Eduardo, ele analisou e escolheu o XP-LG para ele poder investir do setor logístico e escolheu o CPTS11 para ele poder investir dos fundos imobiliários de papel. Como a gente pode ver aqui na planilha, o XP-LG11, uma cota custa R$ 108,90 e uma cota do CPTS11 custa R$ 8,49. Então, fazendo aqui uma conta rápida, o Eduardo com R$ 125, ele conseguiria comprar uma cota do XP-LG11 e 3 cotas do CPTS11. Então, por R$ 125, ele conseguiria comprar 2 fundos imobiliários diferentes e 4 cotas. Só que não se preocupe, tá? Não existe só esses fundos imobiliários. Eu separei aqui os maiores de cada setor para facilitar você na hora de você estudar. Mas a gente tem o site Funds Explorer, que se a gente clicar na parte de rankings de FIIs, a gente vai conseguir filtrar ali por cada setor e ter acesso a diversos outros fundos imobiliários. Então, se você for mais curioso e quiser ver outros fundos, eu vou deixar na descrição o link desse site que vai te ajudar bastante. Então, o Eduardo ele vai deixar aqui anotado que ele conseguiu investir no XP-LG11 e no CPTS11. O XP-LG11 é do setor logístico e o CPTS11 é do setor de recebíveis, os fundos imobiliários de papel. Então, ele já pode atualizar aqui na carteira dele que o patrimônio dele agora já é de R$ 250, porque ele já fez, ele já comprou ali Tesouro IPCA e esses 2 fundos imobiliários. Então, o patrimônio dele agora é de R$ 250. Esse mês ele não tem mais o que aportar, porque ele já fez esse trabalho. Em renda fixa agora ele tem R$ 125, que é o valor atual que ele tem investido. E em fundos imobiliários agora ele tem R$ 125, que é o que ele tem investido.
Só que não se preocupe, para você aprender a analisar um fundo imobiliário, se você ainda tá, Bruna, ele escolheu, beleza, mas como eu poderia escolher o meu fundo imobiliário? Como eu vou saber de fato analisar o fundo imobiliário? Tem vídeo aqui no canal que já saiu completo, eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser dar uma olhadinha de como se analisa um relatório de um fundo imobiliário, tenho certeza que isso vai facilitar muito para você e te adiantar muito tempo para você poder finalmente escolher os seus primeiros fundos imobiliários. E na hora de escolher os seus fundos imobiliários, não foque só apenas do baixo valor, né? Que nem a gente tinha falado ali no vídeo. Ah, esse fundo é baratinho, né? R$ 10, só com R$ 10 eu consigo comprar. Foque primeiro se ele é um fundo bom, se ele é um fundo bem gerido e se o dividendo que ele paga é um dividendo que para você é aceitável. Às vezes nem sempre um fundo imobiliário de R$ 10 é o melhor fundo. Às vezes a gente tem um fundo que custa 100, R$ 115, que os fundamentos deles são melhores do que um fundo de R$ 10. Então, analisa, se é um fundo barato de R$ 10 e que é um ótimo fundo com bons fundamentos, ok, tu adiciona na tua carteira. Mas não dê prioridade para ele só porque ele é um fundo baratinho ali que você consegue comprar mais cotas. A quantidade de dividendos, o valor de dividendo que vai cair na tua conta, não vai ser a quantidade de cotas que você tem. Que às vezes muita pessoa pensa, ai nossa, eu comprar um fundo imobiliário de R$ 10, eu consigo ter 10 cotas, então vou receber mais dividendos porque eu tenho 10 cotas. A quantidade de dividendo que você vai receber vai depender do dividendo que esse fundo paga. Então, se você tem um fundo imobiliário que te paga 1% ao mês, ele vai te pagar 1% em cima do teu valor investido. Então, você investiu R$ 100 num fundo de R$ 10. Quantas cotas tu conseguiu comprar? 10, beleza? Ele te paga 1%. Esse 1% vai ser em cima dos R$ 100, ou seja, tu recebeu R$ 1 por mês daquele fundo imobiliário. Agora, vamos supor que você pegou os seus R$ 100 e investiu em um fundo imobiliário que custa R$ 100 a cota. Você só conseguiu comprar uma cota. Nossa, Bruna, que horror, né? De 10 cotas, você só conseguiu comprar uma? É. Mas esse fundo imobiliário, ele também te paga 1% de dividendo ao mês. Esse 1% vai incidir em cima dos mesmos R$ 100. Então, você vai continuar recebendo R$ 1 por mês. Tanto faz se você comprou 10 cotas de um fundo de R$ 10 ou se você comprou uma cota de um fundo de R$ 100. O dividendo que tu recebeu foi o mesmo. Então, tudo vai depender do dividendo que esse fundo paga e não da quantidade de cotas que você tem. Só que essa planilha que a gente está vendo aqui no vídeo, ela não vai mostrar para a gente a rentabilidade dos nossos investimentos, saber se estão se valorizando ou desvalorizando. Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que fazer uma coisa bem simples, tá? Te prometo que não é complicado. A gente vai precisar abrir o site do Investidor 10. Então, a gente precisa abrir o site do Investidor 10 e criar a nossa conta, caso a gente ainda não tenha. Depois que a gente fez isso, a gente clica aqui em carteira e a gente começa a adicionar os investimentos que a gente acabou de fazer. Então, usando o exemplo do Eduardo, ele investiu R$ 125 no Tesouro IPCA e R$ 125 comprando uma cota do XPLG e 3 cotas do CPTS. Então, a gente vai vir aqui, adicionar o tipo de ativo, depois adicionar o código, a data de compra, a quantidade e qual foi o preço que a gente comprou. O preço que a gente comprou, a gente consegue ver ali na nossa própria corretora, quando a gente envia a ordem, aparece o preço que a gente realmente efetivou a compra da nossa cota. Como a gente pode ver aqui, depois que a gente colocou em adicionar ativos e colocou o preço, a data e a quantidade de ativos que a gente comprou, o Investidor 10 ele já vai mostrar para a gente o quanto a gente tem aplicado. Como a gente pode ver aqui, valor aplicado R$ 253,58. Ele mostra o saldo bruto, que é o nosso saldo já contando a nossa rentabilidade, seja ela uma valorização ou uma desvalorização. Como a gente pode ver aqui, ó, a variação foi de menos 0,31%. Então, ele já mostrou para a gente um saldo bruto menor do que o valor aplicado, porque relativamente tivemos uma rentabilidade negativa. Mas como a gente pode ver, ele já mostra a divisão aqui da nossa carteira, que é em torno dos 50% em fundos imobiliários e 50% no Tesouro Direto, que foi aquilo que a gente traçou inicialmente. Então, aqui no Investidor 10, a gente consegue ver o quanto a gente aplicou, qual é a nossa rentabilidade, a porcentagem que está dividido em cada classe de ativo, o nosso preço médio. Ele faz todo um acompanhamento da rentabilidade dos nossos investimentos. No próximo aporte do mês seguinte que o Eduardo for fazer, ele vai precisar digitar aqui qual é o aporte que ele vai fazer nesse mês, se vai ser mais 250, se vai ser só R$ 100, enfim, a quantidade que ele for aportar. Então, vou usar aqui como exemplo que ele consiga aportar mais R$ 250.
E aí, quando ele entrar lá no site do Investidor 10, ele vai conseguir ver o quanto de fato ele tem de patrimônio, se naquele mês o patrimônio dele se rentabilizou ou se desvalorizou. Então vamos supor que de um mês para o outro, aqueles 250 iniciais que o Eduardo investiu se transformaram em R$ 255. Ele olhou lá no Investidor 10, colocou lá o patrimônio dele, atualizou, R$ 255. Ele também viu que em renda fixa agora dos 125, ele passou a ter 127. E ele viu também lá no Investidor 10 que em fundos imobiliários ele também teve uma valorização de um mês para o outro, e ele agora tem R$ 128. A planilha já vai mostrar para ele que ele vai ter que aportar com esses novos R$ 250, R$ 125,50 em renda fixa e R$ 124,50 em fundos imobiliários, porque ele ainda continua traçando aquela estratégia dele de colocar 50% em renda fixa e 50% em fundos imobiliários. Então, assim, no mês seguinte, ele já começa a balancear a carteira dele. Ele pega o quanto ele tem de patrimônio, atualiza aqui, porque ele olhou lá no Investidor 10, e atualiza o quanto ele tem em renda fixa em fundos imobiliários. Com o novo aporte, a planilha já vai dizer para ele o quanto ele vai ter que aportar em cada um. Então, aquilo que a gente falou, se de um mês para o outro ele conseguiu analisar mais algum fundo imobiliário que interessa a ele de um outro setor, ele vai lá e define que o aporte dele para aquele mês em fundos imobiliários vai ser para aquele novo fundo imobiliário que ele gostou. Agora ele já vai ter 3 setores diferentes. Se não conseguiu estudar, fica no que ele já tem. Então, eu sempre vou bater na tecla que a diversificação vem com o tempo. Não se obrigue a investir em um local que você ainda não conhece bem ou investir em um fundo imobiliário que você ainda não sabe bem o funcionamento. Então, agora, vamos supor que ele ficou um ano fazendo isso. Ele já está um ano investindo R$ 250 e agora ele quer começar a investir em ações, porque ele está cansado de ficar só em renda fixa, em fundos imobiliários. Como que ele pode fazer? Depois de um ano investindo ali, R$ 250 todos os meses, ele investiu do bolso dele R$ 3.000. Mas quando ele entrou lá no site do Investidor 10, ele viu que o rendimento dele, o rendimento que ele teve com os investimentos, transformaram R$ 3.000 que ele investiu em R$ 3.300 de patrimônio. Então agora ele tem R$ 1.600 em renda fixa, já com a valorização, e R$ 1.700 com fundos imobiliários, porque ele também teve uma valorização com os fundos imobiliários. Lembrando que em renda variável nem sempre é só valorização, a gente também tem desvalorização. A gente só está usando aqui como exemplo, tá bom? Não quero vender um mar de rosas que fundos imobiliários sempre vai se valorizar, ações sempre vão se valorizar. Não, mas a gente vai usar como exemplo aqui uma valorização. E agora ele estudou e quer colocar em ações, cansou só de ficar em renda fixa em fundos imobiliários. O que ele pode fazer? Aqui ele tem 50% em fundos imobiliários, 50% em renda fixa. Se ele tirar aqui 2% de fundos imobiliários, ele vai passar a ter 48. Para ele ter 100% aplicado, como a gente pode ver aqui, falta 2% para atingir 100% da aplicação do patrimônio dele. Então, ele vai poder colocar aqui 2% em ações. Ele pode tirar também aqui um pouquinho de renda fixa. Agora também vai faltar 2%. Ele adiciona aqui em ações, 4%. Então, com essa mudança que ele fez, ele tem 100% do patrimônio dele investido, mas agora ele vai ter 48% em fundos imobiliários, 48% em renda fixa, 4% em ações. E assim ele vai montando com o passar do tempo. Se a gente for ver aqui pela quantidade de aporte, ele pode até diminuir um pouquinho aqui de renda fixa, se fizer parte do perfil dele. Ele pode colocar aqui para 46% e aqui para 6%. Então agora ele teria 46% em renda fixa, 48% em fundos imobiliários e 6% em ações. Como que ele iria investir isso? A planilha já está mostrando. Os R$ 250 que ele teria que aportar esse mês, 213 iria para ações, R$ 4 para fundos imobiliários, basicamente ele não ia comprar nada em fundos imobiliários, e R$ 33 para a renda fixa. Então a gente pode ver que com o tempo você pode ir mexendo. No mês seguinte, se ele quiser diminuir mais um pouco a quantidade de fundos imobiliários, ele diminui aqui a porcentagem, aumenta a porcentagem em ações, e com o passar do tempo ele vai balanceando, se mirando aqui, na carteira ideal que ele traçou ali no início da jornada dele nos investimentos. Então, com o tempo, ele começa a se aproximar. Agora ele já tem 46% em renda fixa, frente aos 40% que ele quer ter. Agora ele tem 6% em ações, comparado a 20% do que ele quer ter. Então, com o tempo, ele vai se planejando a partir do conhecimento que ele vai passando a ter.
Essas duas outras abas aqui, para ações e exterior, elas são exatamente a mesma coisa dos fundos imobiliários. Eu separei aqui as maiores empresas dos maiores setores para te facilitar na hora do teu estudo. Ações você vai ver que tem muito mais opções. Então a gente tem o setor de energia, financeiro, seguradora, saneamento, de saúde, de petróleo e gás, material básico que engloba tanto mineração, papel e celulose, metalurgia, bem industriais, telecomunicações, meu Deus, é muita coisa para se estudar em ações. Por isso que muitas pessoas optam em começar por fundos imobiliários. Mas se você já quer começar por ações, não tem problema. Faça exatamente o que você fez com fundos imobiliários. Escolha um setor que mais te atrai, aprenda a analisar ali uma empresa, escolha uma da tua carteira, coloca lá. Depois vai em outro setor, vê as ações daquele setor, escolhe uma, coloca lá na tua carteira. Que conforme o tempo for passando, a sua carteira ela vai estar montada. Eu, por exemplo, até hoje não montei minha carteira de ações, não terminei ainda. Eu só tenho 5 ações e eu tenho uma porrada de ações ali para eu estudar. Só que eu só adiciono na minha carteira quando eu estudei e vi que faz parte do meu perfil, que eu gostei daquela empresa, eu coloco. Eu nunca vou investir numa empresa só porque eu vi um vídeo no YouTube. Porque eu sei que às vezes muitas pessoas me dão, inclusive, a sugestão de eu criar uma carteira pública aqui pro canal. Por que eu não faço isso? Sabe por quê? Porque eu sei que a maioria das pessoas, muitas pessoas, eu não vou aqui generalizar, muitas pessoas vão abrir o meu vídeo, vão falar, caramba, ela pegou R$ 250 e investiu em tal empresa, tal empresa, tal empresa. Eu vou comprar, porque eu vou partir do princípio que ela analisou, que ela tem um motivo bom, eu não preciso me dar o trabalho. Eu vou copiar ali aquela empresa e colocar na minha carteira. E eu não acho isso certo. Eu acho que cada pessoa, ela tem que sim adquirir conhecimento. Porque senão você só vai estar se enganando. Tu vai estar investindo, achando que vai estar arrasando, e vai estar ali copiando outras pessoas, e você nem sabe o motivo que ela colocou ali aquela empresa naquela carteira dela. Então foque em buscar o seu conhecimento. Até porque a empresa que mais deu rentabilidade na minha carteira hoje foi uma empresa que eu não vejo ninguém falar. Eu só encontrei porque eu fui atrás de estudar, que é a famosa Vivara. Ela me deu 66% de rentabilidade nos últimos 8 meses. E eu só encontrei porque eu fui atrás. Então vá atrás do teu. Não fique copiando carteira pública, olhando carteira de outras pessoas e simplesmente dando Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui na planilha a gente tem a nossa última aba, que é a aba de investimentos no exterior. Mas o ideal é a gente ir para o exterior quando a gente já montou o nosso propósito aqui no Brasil. Se a gente não sabe analisar muito bem os investimentos nacionais, talvez a gente possa estar dando um passo maior do que a nossa própria perna, indo diretamente para o exterior. Mas eu não posso generalizar isso, tem gente que prefere começar direto para o exterior. Mais uma vez eu falo, não existe regra, depende do perfil de cada um. Mas aqui eu também deixei algumas sugestões, não é indicação de investimento, é apenas para você, se quiser dar uma olhada e estudar por conta própria, em estudar a questão dos ETFs, porque se você acha que é muita ação para você escolher aqui no Brasil, porque você não viu ainda a quantidade de empresas e de ações que a gente tem na bolsa lá de fora, é muito mais opções. E os ETFs, eles são uma ótima forma da gente se diversificar investindo apenas em um fundo. Então, se você se interessa por investimentos no exterior, essa parte ali com alguns ETFs para você dar uma olhadinha pode ser interessante. Mas, mais uma vez, nenhum desses ativos aqui que eu separei, pelo amor de Deus, não é indicação, tá? É só uma sugestão para você poder estudar e adquirir cada vez mais conhecimento. Eu sei que talvez você não aguente mais olhar para minha cara nesse vídeo, mas com certeza eu vou trazer aqui para o canal vídeos falando melhor sobre como se analisar uma ação, porque eu sei que pode ser um pouco mais complicado, mas assim como a gente já tem vídeos de como analisar fundos imobiliários, eu também vou trazer como se analisar ações, e eu espero que esse vídeo ele tenha clareado sua mente de como você pode começar ali a montar a tua carteira de investimentos. Então, se você quiser ter acesso a essa planilha, eu também vou deixar aqui na descrição para download, é gratuito, a única coisa que eu te peço é para tu se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem todas as terças e sábados às 7 horas da noite. Então, deixa seu like, deixa aqui nos comentários se esse vídeo realmente te ajudou. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.